Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que bem. Eu sou André Godoy e esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 29 de setembro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre investimentos, sobre ações especificamente. Eu recebo, com alguma regularidade, eu recebo comentários do tipo: André, como é que se escolhe uma boa empresa para se investir? Né? É uma pergunta que não tem resposta pronta. Né? É muito complicado a gente dizer para os outros o que os outros têm que fazer com o dinheiro deles. Aliás, eu já disse e repito várias vezes aqui que a proposta desse canal não é te vender sugestões de investimento, é apenas te apontar ideias que você tem que considerar no momento em que você estiver cuidando da sua grana, porque é você que tem que cuidar do seu dinheiro, não é o gerente do seu banco, não é o cara da corretora, mesmo que você seja cunhado do Jorge Soros, é você que tem que cuidar do seu dinheiro, não é ele. O dinheiro é seu. Tá? Se você não quer ter essa incumbência, então não tenha o dinheiro. Pega tudo, gasta em chocolate e seja feliz. Certo? Mas voltando ao ponto. Como é que se faz um investimento bom? É difícil, né? Porque, como eu disse, não tem fórmula pronta para isso. Agora, eu pensei em colocar em evidência alguns fatores que eu acho que são muito importantes, que têm que ser levados em conta. E para isso eu peguei duas empresas de um mesmo país. Nós vamos analisar rapidamente, muito rapidamente, duas empresas de setores completamente diferentes, mas que pertencem ao mesmo ambiente econômico. Elas operam e são sediadas no mesmo país. Eu escolhi o Carrefour e a Chanel, duas empresas francesas. Aí você pergunta, André, por que duas empresas do mesmo país? Bom, porque para poder comparar abacaxi com abacaxi, né? Senão vai ficar uma comparação meio esquisita, né? De realidades econômicas diferentes. Então, os dois estão no mesmo país e os dois estão, talvez, no país mais difícil da Europa, vamos dizer assim. Né? Os dois operam globalmente, tanto a Chanel quanto o Carrefour. Então, é uma comparação justa. Né? Ambos são empresas bem antigas, bem tradicionais. Mais ou menos os dois têm a mesma idade, né? Por volta aí de uns 70 anos, mais ou menos, por volta disso. Então é uma comparação honesta, justa. Né? Eu vou colocar alguns poucos números aqui e rapidamente você vai perceber onde que eu quero chegar. Vamos começar falando da quantidade de funcionários que cada empresa tem. Afinal, se você quer investir numa empresa, você vai ser corresponsável pela carteira de trabalho de X pessoas, não é isso? A Chanel emprega no mundo 28 mil funcionários. 28 mil funcionários diretos, tá? Então, tanto o pessoal que trabalha com a costura lá em Paris, quanto as meninas que te atendem aqui no shopping Guatemi. Todo mundo está dentro desses 28 mil empregados. Já o Carrefour tem 328 mil funcionários. 300 mil funcionários a mais, hein? Bastante. Chanel tem 28 mil funcionários, Carrefour tem 328 mil funcionários. Faturamento, vamos ver cada um. Chanel faturou 15 bilhões de euros no último ano. Carrefour faturou 90 bilhões. 6 vezes mais. Faturamento da Chanel 15, faturamento do Carrefour 90. Só que vejam que bizarro. O lucro líquido da Chanel, depois de pagar imposto, funcionário, matéria-prima, tudo, o lucro líquido da Chanel, 4 bilhões. O lucro líquido do Carrefour, 1 bilhão. Percebe? A Chanel emprega muito menos gente, 10 vezes menos funcionários.
Ela tem um faturamento 6 vezes menor do que o do Carrefour, mas ela tem um lucro líquido 4 vezes maior. Em grana. Em grana. Porque se você analisar o percentual, se você analisar a eficiência econômica, a coisa é muito mais gritante. Por quê? Porque a Chanel faturou 4 de lucro, a Chanel teve um lucro de 4 em face de um faturamento de 15. Quer dizer, grosso modo, vamos arredondar as contas? Vamos arredondar esse faturamento para 16, só para facilitar a conta. 4 bilhões é um quarto de 16, ou seja, a margem, o lucro líquido da Chanel é 25%. De tudo que você compra da Chanel, para ela vai sobrar limpo, para ela, depois de pagar imposto, depois de pagar funcionário, depois de pagar aluguel, depois de pagar propina, depois de pagar tudo que você pode imaginar, sobrou para ela 25%. Quer dizer, você comprou um batom de R$ 200 da Chanel, desses R$ 200, o que vai sobrar limpo para a Chanel é R$ 50. É bastante. Né? Já no Carrefour, a margem é praticamente 1%. Quer dizer, tudo aquilo. Você entra no Carrefour, você vê aquele movimento de mercadorias, aquele entra e sai, aquela coisa toda, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. De tudo que existe ali de giro de mercadoria, ele compra, ele vende e tal, o que vai sobrar limpo na mão dos donos é mais ou menos 1%. 1%. Contra 25% da Chanel. Por que tanta diferença? Bom, vários motivos. Né? O que o Carrefour faz, qualquer um pode fazer. Não tem segredo nenhum em você comprar um saco de arroz do atacadista e pôr à venda numa. Montar lá uma loja e pôr à venda lá. Não tem segredo nenhum em fazer isso. Desculpe a sinceridade, qualquer idiota faz isso. Não sei se prospera, mas que qualquer idiota faz. Não precisa ter. Uma pessoa com QI 60 faz isso. Já o que a Chanel faz não é bem assim, né? Porque você ser capaz de criar produtos, já começa daí, a Chanel cria produtos, ela não revende, ela cria. Ela vende o que é dela. Nas lojas dela, ela só está vendendo o que é dela. Ela não tem outras marcas ali. Ela não compra para revender. Ou seja, ela é dona completa da situação. Ela não tem um concorrente. Não existe uma outra loja vendendo também Chanel. Né? Tem os contrabandistas da 25, mas até aí não é o público da Chanel. Né? O que a Chanel faz não é qualquer idiota que faz. Não é qualquer pessoa com QI 60 que faz o que eles fazem, não. Não mesmo. Para conseguir produzir aquelas mercadorias com aquele nível de qualidade, não pode ser qualquer idiota. Então aí você já vê o que interessante é o cara capaz de produzir algo de qualidade e exclusivo. Uma outra diferença. A Chanel, o mercado forte da Chanel é a Ásia, especialmente o Japão. Japão, Coreia do Sul, eles são muito fortes lá. O Carrefour, onde que é o mercado forte deles? América Latina, especificamente Brasil. Então, perceba as nuances, né? Quer dizer, se você tivesse que escolher entre investir no Carrefour e na Chanel, obviamente você acabaria indo para a Chanel. Por quê? Porque é uma empresa que proporciona um lucro líquido de 25% do faturamento. Um Carrefour, 1%. Quer dizer, eu até dei uma olhada aqui, o Carrefour tem ativos de mais ou menos 50 bilhões de euros. Né? Faça a conta. É que, claro, o Carrefour é uma sociedade anônima, ele não tem um dono, né? Mas é o tipo de caso em que valeria a pena vender todos os ativos, porque, veja, o cara tem 1% de retorno líquido anual. 1% líquido. Valeria a pena os donos venderem a empresa, né? Se fosse um dono, por exemplo, vende a empresa, pega esses 50 bilhões de euros, vem para o Brasil e põe na renda fixa. Por ano você vai ganhar, né, 15%. Muito melhor do que 1%. Faz lá uma proteção cambial só para não correr grandes riscos do câmbio. Está feito o negócio. Esse é o tipo de análise que você tem que considerar quando você for escolher um investimento.
É esse tipo de diferença. Quer dizer, você pega uma empresa como a Chanel, com pouco ela faz muito. Já o Carrefour, com muito, ele faz pouco. Qual a diferença dos dois? O recurso humano, basicamente. Como eu falei, para você comprar um saco de arroz e vender um saco de arroz, qualquer macaco faz isso. Agora não é qualquer macaco que consegue produzir um perfume como o da Chanel, um vestido como o da Chanel, uma maquiagem como a da Chanel. Né? Procure talentos, casse talentos, compre talentos. Isso dá um dinheiro enorme, mas talentos de verdade, né? Eu não estou falando aqui de Elon Musk e coisinhas de moda. Eu estou falando de quem já está há 6, 7 décadas provando que é bom mesmo. É isso. Bom dia para você.